Primeiramente, o que você vai precisar fazer é baixar o aplicativo Filmora. Então você entra na página principal do Google, escreve aqui na barra de pesquisa Filmora, coloca para pesquisar. Aí nesse primeiro site que aparecer, você clica. E aqui quando abrir já vai te dar a opção de estar baixando o aplicativo mais recente que tiver. Então aqui já tem a barra aqui embaixo, olha, onde te oferece experimente grátis, e aqui tem o download grátis. Você já pode clicar para fazer o download. E aí após você baixar, você segue todo o passo a passo da instalação normal de um aplicativo. E é isso aí. Aqui já na tela do Filmora, você tem as partes principais que são arquivo, editar, ferramenta, visualização, exportar e ajuda. Em cada uma dessas abas, você vai ter inúmeras funções e aí você vai utilizá-las de acordo com a sua necessidade. Então, primeiramente, eu preciso exportar para o aplicativo o vídeo que eu quero editar. Então, você tem a opção de importar arquivos de mídia aqui, você pega da sua galeria e puxa para cá, ou você vem em arquivo e importar mídia. Depois importar arquivos de mídia. Aí você escolhe o jeito que é mais fácil para você. Eu vou pegar, por exemplo, o vídeo da semana passada, vou arrastar e soltar ele para o aplicativo. Aqui o vídeo ele já está exportado, porém para mim conseguir editar ele, eu preciso jogar ele nessa parte de vídeo, nessa faixa de vídeo aqui embaixo. Então eu clico sobre ele e arrasto aqui para o cantinho aqui, ó. Aí aparece essa mensagem, eu clico em não obrigado. Então aqui, olha, já tá todo o meu vídeo. Se eu arrastar aqui essa barrinha embaixo, eu vou arrastando até chegar no final. Só que para mim visualizar ele assim, está um pouco difícil, porque ele ficou muito grande, muito extenso. Então, aqui nesse menos e nesse mais, eu tenho a opção de ir diminuindo, de encurtando essa faixa, né, essa linha do tempo. Porém, essa faixa aqui, ela vai ser importante da seguinte forma. Quando você precisar cortar a parte do vídeo que for um pouco menor, você precisa ampliar para você conseguir visualizar melhor e você diminui quando você não precisar visualizar essa parte menor. Vou dar um exemplo para vocês ao longo do vídeo. Então, eu vou abaixar aqui o volume desse vídeo primeiramente para não atrapalhar a minha explicação. Embaixo dessa imagem do vídeo, você vai encontrar essa barra azul. Essa linha aqui, olha, ela representa o volume do seu vídeo, do áudio do seu vídeo. Então, se você quiser abaixar ele, você espera dar a mãozinha sobre a linha, arrasta para baixo, ou se você quiser levar para o máximo, você arrasta para cima. Como eu quero abaixar para não atrapalhar a explicação, então eu abaixo aqui o máximo que eu puder. Geralmente, ao mesmo tempo que eu gravo pelo celular que eu filmo, eu gravo também em um local, em um celular separado, porque o áudio fica mais nítido e eu consigo jogar esse áudio aqui para o aplicativo. Então aqui embaixo fica a barra de áudio. Então eu vou pegar o áudio correspondente a esse vídeo e jogar aqui para vocês verem. Abaixo todo o áudio do vídeo, pego o áudio que eu gravei no celular separado e jogo aqui nessa barra de baixo do vídeo. Então aqui vai ser a mesma fala, porém com um áudio um pouco mais alto. Após eu colocar o áudio do celular, aumentar o volume dele ao máximo e abaixar o volume do áudio do vídeo, eu encontro, né, a parte em que o meu áudio está junto à minha fala, à minha leitura labial, para acompanhar o ritmo correto. E antes de começar a cortar o vídeo, as partes que eu não gostei, eu faço uma edição, porque a câmera ela costuma deixar a imagem muito branca, sem cores vivas e tudo mais. Então eu dou uma leve editada para dar uma corzinha mesmo, né, e tudo mais. Então você clica sobre o vídeo, vem nessa parte aqui, olha, que parece uma tinta, clica sobre ela e vai abrir a parte de edição. Aqui você tem a opção de fazer as edições que você desejar. Você pode ir abrindo aqui as partes, tem exposição, brilho, contraste, vibração. E aí, após você fazer todas essas edições que você desejar, você pode salvar o seu modelo. Aí você clica em salvar como modelo, escreve o seu nome. Por exemplo, vou pôr aqui meu modelo 1 teste, só para vocês verem. Ok, aí vem pré-definido. Aqui já tem alguns prontos também.
você pode estar clicando aqui sobre essa seta de todos os modelos e personalizado. Aí aqui vai aparecer o que você fez, meu modelo 1 teste. Você dá 2 cliques sobre ele e aí já vai mudar a sua imagem do seu vídeo toda. E aí você clica em OK e já vai ficar salvo. Então, eu já tenho algumas pré-definições aqui. Aí eu clico sobre elas para ver qual que vai ficar melhor sobre esse vídeo. Para você visualizar o antes e depois, você vem nesse olho aqui em cima, olha, e clica sobre ele. Aí esse é o antes e esse é o depois. Então, eu aumentei um pouco a saturação, né, para me dar uma corzinha, não ficar totalmente branco igual a parede. E clico em OK. Então, esse efeito já está sobre todo o meu vídeo, do início ao fim. E aí eu começo a fazer os cortes do vídeo. Então, o primeiro passo que eu faço é colocar o áudio do celular totalmente igual ao áudio do vídeo. Então, eu vou clicando play para ver aonde está a minha fala e aonde está o áudio. Então, eu volto. Oi, pessoal. E aí, por exemplo, o meu áudio está adiantado e o meu vídeo está atrasado. Então, eu tenho que ir arrastando. A maneira mais fácil que eu encontrei é fazer a leitura labial mesmo. Então, eu vou vendo aonde que eu começo a falar para soltar o cursor. Então, eu coloco aproximadamente... Eu não vou explicar totalmente detalhado, gente, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, é só para vocês terem uma noção. Eu encontro a parte em que eu começo a falar, por exemplo, aqui. Essa linha vermelha é a parte em que seu vídeo está. Por exemplo, se você quer adiantar o seu vídeo para 5 minutos, você arrasta ela. Aqui em cima você consegue visualizar o tempo do vídeo. E aí, eu clico sobre ela apenas para mover para a parte do vídeo que eu quero editar. Para mim cortar o vídeo, eu tenho a opção de vir aqui, ó, no canto, deixar aparecer essa figura no mouse, na seta, e arrastar. Ou então, eu pego esse cursor vermelho, coloco na parte em que eu quero cortar. Por exemplo, eu quero cortar... Vou dar um exemplo, gente, eu não vou seguir perfeitamente. Eu coloco aqui. Para mim poder fazer um corte dentro do vídeo, eu preciso cortar de um lado e do outro, para mim excluir o meio. Exemplo, eu quero cortar desse pedaço que está aqui até esse pedaço aqui. Então, eu venho onde eu quero cortar primeiro, clico sobre a tesoura. Aí aqui é importante dar 2 cliques, porque às vezes corta só a parte de cima e não corta a parte de baixo. Então, eu dou 2 cliques a 3 cliques toda vez. Então, ali se você tirar, você já vê que ficou uma marcação aqui, ó. Já cortou essa parte. E aí, eu vou pro final, onde eu quero cortar, e faço o mesmo procedimento. Eu venho na tesoura e dou de 2 a 3 cliques. Então, essa parte, ela já está cortada aonde eu quero tirar. Eu clico sobre ela e clico no delete, no teclado. Clico sobre a parte de... Eita! Aqui é a seta de voltar, tá, gente? Quando precisar de fazer alguma ação, é só clicar aqui. E da mesma forma que é refazer. Então, eu clico na parte de baixo, deixo ela sobre delete também. E aí, já vai estar emendando essas duas partes aqui. Então, aqui, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Que se eu deixar a linha do vídeo menor, eu posso fazer um corte maior. Por exemplo, vamos supor que se eu quero cortar daqui até aqui, eu consigo cortar um espaçamento grande, sem me atrapalhar a visualização. Aqui eu volto, então, antes do corte que eu fiz, e aumento. Aí, o que acontece aqui? Eu consigo visualizar melhor o espaçamento, melhora o tempo entre uma parte e outra. Então, eu corto, por exemplo, essa parte que eu não quero, e essa parte aqui, olha, pequenininha, porque às vezes eu errei uma palavra e ficou muito estranho, eu não quero deixar, eu faço esse corte então. Aí você vê que ficou uma parte muito pequena. Se eu clicar nesse menos aqui e reduzir, eu não vou conseguir excluir essa parte, porque eu não visualizo ela. Então, eu venho no mais, volto lá nela, ainda não dá pra me excluir, eu vou aumentando até encontrar ela. Cadê? E aqui eu já consigo excluir. Eu clico sobre a parte, clico delete no teclado. Clico sobre a parte de baixo, deixo ela selecionada, né? E clico no delete. E aí já vai emendar as duas partes. Bom, então eu vou prosseguir esse corte até o final do vídeo, naquelas partes que eu não desejar deixar. Você precisa colocar o início
do vídeo, né, você quer colocar uma vinheta ou uma imagem específica, o que você deve fazer? Você vem, se você tiver a imagem pronta e o vídeo pronto já salvo no seu computador, então você vem importar arquivos de mídia ou simplesmente arrasta aqui igual você fez dos outros. E você, então, tem a opção de utilizar as ferramentas do programa, que são o áudio, o título, que é o texto, transições, efeitos, elementos, tela dividida, que seria para ter mais de um vídeo aqui, né? Então, gente, você vai, né, observando o que você quer fazer, vai testando, escolhe o que você mais gostar. Para você ver, por exemplo, para você escutar um áudio, você clica 2 vezes sobre ele, ele vai começar a tocar. O título, a mesma coisa, o texto. Para você colocar, é muito simples. Por exemplo, eu quero colocar um áudio aqui no início. Eu clico sobre ele, arrasto. A parte de áudio, ela fica aqui embaixo, olha. Então, eu não posso colocar sobre a minha fala. Eu tenho que colocar abaixo da minha fala. Então, você posiciona o mouse aqui abaixo do seu áudio e solta. Quando você arrastar para baixo, você vai ver que ele ficou aqui. Aí, você faz aquele procedimento de corte. Você pega o cursor aonde você desejar, ou então você vem aqui no final do áudio e vem arrastando ele até onde você quer deixar. E ele já vai estar aqui junto do seu vídeo. Por exemplo, eu quero colocar um texto. Eu clico sobre título 2 vezes para mim ver se é isso mesmo que eu quero. Por exemplo, esse daqui, eu cliquei 2 vezes. Ele vai ficar assim. Então, eu pego ele, arrasto. No caso, aqui ele tem a opção de ser a minha parte inicial, ou então é um título qualquer, né? Então, se for um título qualquer, eu vou colocar ele acima do meu vídeo e solto. Para mim editar, eu clico 2 vezes sobre ele, vai aparecer essa parte. Aqui eu escrevo, por exemplo, meu nome. Ok. E para me visualizar ele, eu coloco o cursor bem no meio aqui do texto. Ele aparece aqui na minha tela. Eu posso arrastar, colocar onde eu quiser. Eu posso aumentar, diminuir, tá vendo? Para mudar a fonte, eu clico sobre o texto. Aqui eu mudo a fonte dele, o tamanho dele e os modelos aqui. Tem como eu colocar uma animação, então eu clico na animação, escolho a que eu quero. Olha só. E várias outras coisas, né? Aí você tem que ir testando mesmo o seu preferido. Ok. Se eu quiser colocar ele no início do vídeo, antes do vídeo, eu venho e arrasto ele aqui, olha, na parte que ficar verdinha, eu solto. E aí eu vou começar o vídeo já com ele, olha. Apareceu meu nome ali. E depois já começa o vídeo. E aí vamos supor que eu quero deixar a música só nesse início. Aí eu arrasto ela para o início, trago o cursor aqui até o final dessa parte inicial. E eu vou colocando play, né, para fazer os testes. Então, uma edição mais elaborada, uma vinheta, como se fosse uma vinheta mesmo, eu venho então em títulos, né? Lá na parte de baixo, eu encontro, nessa parte de intro, eu encontro alguns mais detalhados, mais elaborados. Então, eu excluo o que eu fiz anteriormente e puxo para a linha do tempo algum, né, que eu preferi. Eu espero dar a parte verde e solto. Então, eu clico 2 vezes sobre ele e posso estar mudando. Aí, nesse caso, tem 2 opções de texto. Então, eu clico sobre a que eu quero editar e mudo o texto que está nela. Vou escrever, por exemplo, edição de vídeo. E na segunda opção de texto, a mesma coisa. Eu posiciono, né, edito a formatação do texto, faço a formatação do texto normalmente. E faço todo o processo aí de edição igual eu fiz anteriormente. Eu volto no início e faço o teste. Eu posso também clicar em elementos e adicionar alguma figura nessa imagem. Eu coloco sobre a parte do meu vídeo, como se fosse um texto mesmo. Clico sobre ela, escolho o tamanho, o posicionamento. E posso dar o play para ver como ficou, né? Aí você me fala assim, mas Elisa, eu quero colocar mais de um elemento nessa imagem. Como que eu faço? Você não vai conseguir, por exemplo, colocar um sobre o outro. Ou ele fica do lado em tempo diferente, ou para frente, ou antes ou depois. Mas para você colocar no mesmo tempo, você coloca acima. Então, tudo que você for acrescentar
de imagem no vídeo, você coloca acima e tudo que for de áudio, você coloca abaixo. Então, eu posso colocar aqui até 10, 20, quantas imagens eu quiser. Só que eu tenho que ir escalando, se for no mesmo tempo, eu tenho que ir colocando uma em cima da outra, dessa forma aqui. Aí eu faço o mesmo procedimento, eu venho aqui, olha, diminuo, arrasto, coloco onde eu quero e pronto. Aí você repete esse procedimento ao longo do seu vídeo, onde você desejar. Tem os efeitos também de transição, por exemplo, eu pego aqui a parte em que eu fiz um corte, né? Aqui, por exemplo, entre essa parte anterior e posterior, vem essa parte de corte. Por exemplo, lá no início. Assim que finaliza esse efeito aqui de início, vem pro meu vídeo. Para dar uma quebrada, né, nessas diferentes, eu posso colocar uma transição. Então, para mim visualizar qual transição eu quero, eu clico 2 vezes sobre a transição. E aqui vai dar um exemplo, né? Eu vou escolher outro aqui. Para baixo tem várias. Aí, por exemplo, eu vou querer essa aqui mesmo. Aí o mesmo procedimento, eu clico, arrasto aonde eu quero deixar. Aqui no caso, ele vai jogar aqui no meio, né, das duas partes. Eu posso colocar aqui ou aqui, mas tem que ficar bem no meio, porque é a transição. E solto. Aí quando tiver aqui, olha, chegando no final, eu vou dar um play. Ele faz a transição e começa o vídeo. Tem casos em que essa transição ela vai estar assim, ela vai estar maior. Só que você não quer que ela comece bem do início, você quer que ela fique bem na transição mesmo, bem no meio mesmo. Então você espera dessas 2 setinhas e vai diminuindo. Encaixa onde você desejar. Então após você fazer todo esse procedimento de transição, de corte, de colocação de texto, de colocação de imagem, de elementos, de música, né? O áudio que você desejar aqui embaixo. Aqui se você quiser acrescentar mais música, você não precisa pegar um áudio aqui do programa, você pode pegar um do seu computador. Então você vai na pasta onde está o áudio e faz o mesmo processo que é arrastar aqui para o programa. E é isso. Então, gente, aí eu coloco desde o início de novo, reviso o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu acho que ficou faltando. Lá no final eu sempre coloco as minhas redes sociais, então eu coloco quantos textos for preciso. Você pode também copiar, né, para não ter que ficar editando toda hora. Você pega um padronizado, copia e cola. Ele vai colar do lado, você coloca aonde você quer, só edita, né, o que tá escrito. É basicamente isso. Ah, outra coisa bem importante também. Geralmente a gente quer explicar tão certo, né, tudo e acaba demorando demais, prolongando demais a nossa fala. Então, uma coisa que eu uso bastante é acelerar o vídeo. E como que você faz isso? Você clica sobre o áudio, vem nesse primeiro reloginho aqui, e você vem em velocidade personalizada, lento, você escolhe rápido, você escolhe, e normal é o normal mesmo, do seu áudio mesmo. Geralmente eu coloco velocidade personalizada, eu gosto de colocar de 1.500 ou até 2.0. Vai depender, assim, da velocidade, né, que você fala. E varia de vídeo para vídeo. Tem vídeo que a gente fala mais rápido, então não precisa estar acelerando tanto. Você vai fazendo testes mesmo e coloca aí de acordo com a sua vontade. E é basicamente isso que eu faço nos meus vídeos. Um detalhe muito importante também, gente, é o formato do vídeo. Eu não sei para onde você vai desenhar esse vídeo, mas o formato, né, que eu coloco no YouTube é sempre o 16:9, se eu não me engano, é isso mesmo. Então, você vem nessa tela, com essa rodinha, e alterar a proporção da tela, para você ver se está naquela que você deseja. Então, a que eu coloco é sempre essa, panorâmica. E aí tem as outras, tem de Instagram, tem o modo retrato. Lá no IGTV, por exemplo, só aceita o modo retrato ou panorâmico. Aí você escolhe, né, qual que você quer. Se você quer pro feed, você coloca esse aqui, olha, Instagram. Pro YouTube, no caso, é o panorâmico. Então, eu deixo. Aqui tem a resolução, eu sempre deixo essa também e ok. Se você deseja alterar no início ou no final, aí tanto faz. Eu sempre confiro antes, né, e no final também eu dou uma conferida. Um detalhe agora muito mega importante é o modo de salvar. Por quê? Se você salvar ele dessa forma aqui, ele vai sair com a marca d'água do Filmora. Eu vou deixar um link de um vídeo, o qual eu peguei o passo a passo lá no YouTube, que você vai configurar aqui em ajuda, em ativação offline. Você vai configurar esse e-mail e esse código de ativação. Se você tiver alguma dúvida, no mais, você vai copiar, né, esse e-mail e esse código aqui. E você tem que colocar a sua internet em offline, você tem que desligar a internet. Então você vai baixar esse vídeo
em offline. Aí você vem em exportar, você escreve o nome, né? Vou colocar aqui exemplo. Aqui eu não mexo, tá? Se você tiver interesse, aqui tem a pasta, né, para onde que esse vídeo vai ser encaminhado. Se você quiser mudar, pode estar mudando. A minha já é essa aqui mesmo. Aqui eu não mexo em nada, aqui já está o formato MP4. E clico para exportar depois de já ter desligado a minha internet. No caso que eu não vou desligar porque eu estou gravando apenas. Então eu vou deixar aí na descrição o link desse vídeo para você não se esquecer.